Muitas vezes a gente quer dicas de moda, dicas de como cuidar do bebê, dicas para gestante. Enfim, a gente fica pesquisando, principalmente quando é marinheiro de primeira viagem. Essa é a grande verdade. E a Thaís Baggio, ela tem um blog, que é o Blog de Mãe. E eu vou querer saber dela por que e como ela criou esse blog Drops de Mãe. Eu criei quando eu tive meu bebê, que já está com 2 anos e meio. Como antes eu tinha um blog sobre moda, as leitoras que já eram mães ou que estavam grávidas começaram a me pedir. Eu gosto do seu jeito de escrever, você podia dar dicas do seu dia a dia, para as mães de primeira viagem, né, principalmente. E aos poucos eu fui percebendo a necessidade, fui me interessando cada vez mais por esse universo e acabei criando o Drops de Mãe, que é justamente esse nome por ser pequenas dicas, né? Não são textos enormes, porque até as pessoas hoje em dia estão cada vez com mais pressa, né? São pequenas dicas mesmo do que facilitou a minha vida, a minha vivência, para ajudar, né? Porque as dúvidas são infinitas. O que mais é curioso? O que eu mais recebo dúvidas é o sono do bebê, como fazer a criança dormir, né? Que não seja picado de 2 em 2 horas. A alimentação, que quando começa a introdução alimentar, o sofrimento da família é grande, né? Porque é uma mudança muito grande na vida da criança. E o desfraude. São os 3 pontos mais sofridos. Você falou num ponto que eu achei curioso, o desfraude. Em que época deve se fazer? Os médicos aconselham entre 1 ano e meio e 2 anos e meio. Mas o ideal mesmo é esperar a hora da criança, que existem sinais, né? A criança precisa começar a se incomodar com a fralda, ter um horário certo para as necessidades, né? Começar a ter um padrão, começar a entender algumas ordens dos pais, né? Vai ali, fica aqui um pouco, ficar sentadinho quieto por mais de 2 minutos. Então a média é essa, mas o principal mesmo é ouvir a criança para ter mais tranquilidade no processo. E o sono, como fazer para não ficar o picadinho, como você falou, logo que nasce? Logo que os primeiros 3 meses é praticamente impossível, né? Porque a criança realmente precisa se alimentar mais, ela vai ter fome, o estômago dele é muito pequeno, então ela vai ter fome a cada 2, 3 horas. Raríssimas exceções. Mas a partir do 3º mês é possível já fazer a criança começar a dormir bem. Os médicos falam, né, 12 horas de sono, mas até chegar lá existe um processo sim. O que dá para fazer desde que a criança chega em casa é a rotina. Que eu costumo falar para cada criança é uma criança, mas que toda família precisa ter sua rotina, o seu horário de dormir, o que vai acontecer antes da criança dormir, por exemplo, contar uma historinha, vai tomar um banho, fazer uma massagem, vai da família. Mas a criança tem que começar a entender. Bom, tomei meu banho, minha mãe está lendo uma historinha, é para eu dormir agora. Né? O quarto escurinho, durante o dia a casa do jeito que ela sempre foi, iluminada. Se tiver irmão mais velho, deixa o irmão mais velho brincar, fazer barulho. A criança tem que, aos poucos, entendendo o que é a rotina de sono de dia e de noite. E mesmo quando é recém-nascido, vai colocando essa rotina aos poucos na vidinha dele. E as mães conseguem? Conseguem. Mas tem que estar disposta, né? Porque tem muita família, por exemplo, que começa a ter rotina quando nasce o bebê. Que era só o casal, a gente dorme a hora que quer, come a hora que quer, e assim vai. Quando chega o neném, começa assim também embolado, aí começa a perceber que começa a fazer mal para a criança, né? Porque a família precisa dormir, né? Então, quando nasce a criança, aí vem, geralmente, pedindo ajuda. Como que eu faço para ter uma rotina? A família em si. Geralmente não é só a rotina da criança, não. É uma rotina familiar mesmo. A roupa, muitas vezes eu observo que tem mães que agasalham demais a criança e muitas vezes ela até é bem menos do que deveria ser. Isso elas perguntam? Perguntam muito. O inverno é muito importante essa dúvida, porque na verdade a criança precisa de uma camada a mais só do que o adulto. Os coitados sentem calor também, né? Essa história de que a criança nasce e sente frio não é verdade. Mesmo recém-nascido, o meu filho nasceu em Cuiabá. Então, 40 graus, ele não ficava de roupa de manga longa. Passa calor a criança, são 40 graus, né? Como nós. Então, para a mãe e o pai não ficarem com dúvida, se você está com uma manguinha de camisa, bota um moletomzinho fino na criança. Se você está com muito frio e muitas camadas, a criança vai ter que estar mesmo
parecendo um pacotinho, né? A gente costuma dizer que eles ficam até durinhos. Se a gente está com uma camiseta leve, uma regata, a criança pode ficar só com uma camisetinha. Né? E dias de muito calor, aquele dia só resolve ficando na piscina. Deixa a criança só de fralda. Né? Então, uma camada a mais do que a gente está é o ideal de referência e assim, que a pessoa consegue ter esse alívio de saber que não está aquecendo demais nem fazendo passar frio. Né? Bom, hoje então, com esse teu blog Drops de Mãe, você praticamente faz uma consultoria? Aos poucos, né, eu comecei o Drops só para a leitura mesmo, para a ajuda das pessoas. E aos poucos as leitoras começaram a entrar em contato por e-mail, me ligar, né, passar o WhatsApp, tudo, perguntando, mas eu queria uma coisa mais pessoal, porque o blog é geral, né? Geral. E cada criança é uma criança, cada família é uma família, então elas pediam. Mas eu queria uma coisa mais específica, eu fiz as dicas, mas não está dando certo aqui. Então como eu faço? Quando eu comecei a ver essa demanda, né? Aí nasceu a consultoria mesmo do Drops, que é uma coisa mais pessoal. A criança vai para a escolinha desde bebê, é correto? O ideal que a gente fala, porque cada família tem sua necessidade, né? Em alguns casos a mãe vai ter que ficar só os 4 meses em casa mesmo e depois vai ter que ir para um berçário ou para uma babá, né? Varia muito da preferência. O ideal que a gente fala emocionalmente para a criança e para a mãe é a partir de 2 anos. Que a criança já está madura, já está entendendo o universo ao seu redor. E também é bom ter esse relacionamento, né? Com outras crianças, começar a entender que o mundo não gira só em torno dela. Mas, assim, o importante mesmo é a família estar bem, costumo dizer. Tem cliente que fala, mas eu vou precisar, só posso ficar 6 meses em casa. Está em crise, né? Porque acha que vai fazer algum mal para o filho por ter que colocar na creche. Falei, não, o importante é você estar bem. Se você estiver feliz, estar bem, estar tranquilo, a criança vai estar também. Hoje, a gente percebe que a criança de hoje, a criança de 1 ano e pouco, 2 anos, ela está muito evoluída, ela é muito mais precoce e a criança pega o seu tablet e já fica ali, já assiste o que ela quer. Isso tem que ter limites, por exemplo, horários específicos. Não é a hora que a criança quer. Isso é muito, muito limite. Fundamental. Hoje em dia a gente vê os pais com até orgulho, né? Do filho tem 1 ano e meio, 2 e já sabe mexer no computador, já mexe no mouse, já pega o tablet e se vira, né? Como a gente diz. E na verdade, quanto mais puder adiar isso, melhor. Não digo assim para a criança ficar, como diria, alienada. Né? Mas tem um horário, é na hora que ele vai dormir um pouquinho, na hora que ele acorda, ter um tempinho para ele ir sabendo que aquilo existe. Mas ele não pode ficar horas e horas por dia focado naquilo, porque é interessante, é colorido, é bonito. Se deixar, ele vai passar o dia todo mesmo. Não pode condicionar. Não pode condicionar. Tem que ser um momento de diversão, mas durante o dia, assim como quem viveu fora do computador era um tempinho para ver televisão, né? Mantém. É um tempinho escolhido pela família. Você pode mexer no tablet, de repente um momento, assim, tem gente que fala, a gente está na igreja, ele precisa ficar quietinho, aí tem que dar o tablet. Tudo bem, um momento, ali 1 hora no máximo. Mas ficar em casa, chega da escola e vai direto para o tablet, não dá, né? A criança precisa de infância, precisa brincar. E brincar de verdade. Se mexer, gastar ficar energia, descalço, ficar descalço, ficar sujinho. Ficar sujinho. Quem quer acessar o teu blog, qual é o endereço? É dropsdemãe.com.br. Tá. E alguém que queira falar com você? Aí pode mandar e-mail para dropsdemãe@gmail.com. É onde eu mais... E no blog também tem mensagens, né, que pode enviar. As pessoas poderão entrar em contato com você? Pode. Tá aí, olha, essa dica importante do Drops de Mãe, que a gente ficou sabendo da Thaís e convidamos para que ela estivesse conosco, para a gente passar isso para você, principalmente para você, mamãe, que às vezes fica na dúvida do que é certo, ou do que pode ser feito ou não. Entre em contato com a Thaís e acesse o Drops de Mãe. A UniTV oferece para você sempre o que há de melhor, muito mais conteúdo.